Videoaula da coleção Sala de Estudo. Aula de Química número 6. Transformações ou fenômenos. Vamos iniciar essa aula falando sobre as transformações da matéria. As transformações é qualquer alteração sofrida na matéria. Qualquer alteração que pode ser observada na matéria pode ser chamada de uma transformação ou de um fenômeno. Podemos dividir as transformações da matéria basicamente em dois tipos: as transformações físicas e as transformações químicas. Então, o trabalho do aluno é saber diferenciar as transformações físicas e as transformações químicas. Existem outros tipos de transformações, as físico-químicas, as biológicas, mas para o nosso estudo aqui da química, ao nível que nós queremos, vamos trabalhar apenas com essas duas transformações, a transformação física e a transformação química. A transformação física é aquela transformação que não formam novos materiais. Em geral, essas transformações elas são reversíveis, pois como não foram formados novos materiais, a matéria continua sendo a mesma, tá? O fenômeno, em geral, ele é reversível, ele pode ser feito novamente com a mesma substância. Já as transformações químicas, elas formam novos materiais. Veja bem, a matéria que existia antes, ela deixa de existir e são formados novos tipos de materiais. Em geral, essas transformações são irreversíveis. Em geral, tá ok? Existem transformações químicas reversíveis, mas em geral você pode dizer que elas são irreversíveis. Então, esta é a principal diferença entre os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Tá? Vou destacar aqui para vocês um fato importante. As transformações químicas são as reações químicas. Então, veja bem, uma transformação química nada mais é do que uma reação química, não é isso? Onde o material se transforma em outro material, através da alteração na estrutura da matéria. Então, a transformação química altera a estrutura que existe na matéria. Por isso, há a formação de novos materiais, novas substâncias. Ok? Continuando o estudo, vamos ver alguns exemplos. Primeiramente, das transformações físicas. As transformações físicas são aquelas que não alteram a estrutura da matéria, não formam novos materiais. Por exemplo, a fusão do gelo, ou seja, o gelo está derretendo, passando do sólido para o líquido. É apenas uma mudança de estado, continua sendo a mesma substância, só mudou do estado sólido para o estado líquido. A formação das nuvens, que também é uma mudança de estado. A ebulição da água. Quando a água está fervendo, não deixa de ser água, continua sendo água. Então também é uma mudança, é uma transformação física. A queda de uma fruta, quando a fruta cai da árvore, é apenas uma transformação física, também continua sendo o mesmo material. Reflexão da luz, quebra de um material. Então, todos esses exemplos citados são exemplos de transformações físicas, pois não alteram a estrutura da matéria. O material continua sendo o mesmo. Com todos esses exemplos que foram citados, podemos destacar que sempre as mudanças de estado, veja bem, mudanças de estado físico, lógico, estado físico. Então, as mudanças de estado são sempre transformações físicas, tá ok? Isso é muito importante. Qualquer mudança de estado é uma transformação física, porque o material continua sendo o mesmo, somente acontece a mudança do estado dele, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, mas o material ainda é o mesmo, ok? Então, é importante você fixar que mudança de estado físico é uma transformação física. Tá? Existem outras, logicamente. Tudo que não transforma a matéria continua sendo o mesmo, é uma transformação física. Tá certo? Bom, e agora vamos ver exemplos de fenômenos químicos, aqueles que alteram a matéria, né? Aqueles que são, na realidade, reações químicas. A formação da ferrugem. Então, perceba aqui, né? A formação da ferrugem no metal. O ferro, né? A ferrugem vem do nome ferro. Então, a formação dessa ferrugem é uma transformação química, porque a ferrugem não é mais o metal, já é uma outra substância que aparece na superfície do metal. Com o tempo, o metal vai sendo totalmente consumido, desaparecendo, porque ele está se transformando em ferrugem.
Então, a ferrugem é uma transformação química. Apodrecimento da fruta. Então, perceba que a fruta podre, ela não é a mesma coisa que a fruta boa, não é isso? É um material diferente, então você tem aqui uma transformação química também. Tá? Cozimento da carne. Né? A carne também, quando ela, sob a ação da temperatura, ela se transforma em outra substância. Né? Não é mais a mesma que você tinha antes. Então você tem aqui uma transformação química. Azedamento do leite também é uma transformação química. O leite bom e o leite azedo são coisas diferentes, materiais diferentes. Queima de combustível. Então tudo que queima, né, ele deixa de existir e se transforma em outro material. Então também é uma transformação química. Em geral, tá, vou destacar aqui um fato muito importante. As transformações químicas ou reações químicas, tá, ou os fenômenos químicos, como nós vimos que uma reação química nada mais é do que um fenômeno químico, podem ser percebidos pelos seguintes fatores. Então, vou citar aqui 3 fatores que, através dele, você pode perceber que há uma reação química. A formação de gases, ou seja, quando libera gás, tá? É uma transformação química, geralmente é a transformação que pode liberar gás. Mudança de coloração, a cor muda também, uma transformação química. E o último, formação de precipitados, que são sólidos não dissolvidos. Ou seja, de repente aparece um sólido que não existia antes. Tá? Então também pode ser um indício de uma transformação química. Então esses são os 3 principais fatores que derrubam ou são fundamentais para você identificar a presença de uma reação química ou de um fenômeno químico, tá certo? Então você pode, por exemplo, a fruta podre, ela não tem o mesmo sabor, o mesmo odor da fruta boa. Então isso é perceptível que há uma transformação química, uma alteração do material. A mesma coisa a carne. Né? A carne, quando ela é aquecida, ela muda de coloração, não é isso? Ela muda de sabor. Então tudo isso indica uma transformação química. Em geral, tudo que queima sempre é uma transformação química, porque queimar, tá? Toda vez que queima o material, aparecem novas substâncias, não é isso? Então sempre a queima é um exemplo de uma reação química, de um fenômeno químico. Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre fenômenos químicos e físicos. Outro fato importante sobre essas transformações é que qualquer transformação, independente se ela seja química ou física, veja bem, não importa se ela é química ou física, ela pode absorver energia ou ela pode liberar energia. Quando ela absorve energia, a energia sai do exterior e entra para o sistema onde está acontecendo, a transformação ela é endotérmica. A endotérmica é aquela que absorve energia. Já quando a energia sai, tá, para o meio externo, a transformação química ela é chamada de exotérmica. Okay? Então isso é muito importante. Por exemplo, as transformações físicas, a fusão. Quando passa do sólido para o líquido, o sólido ele absorve energia. Então, essa absorção de energia faz com que o sólido passe para o estado líquido. Então, é uma transformação que absorve, ela é endotérmica. Já o líquido, para virar gasoso, também precisa absorver energia. Então, um fato importante que no sentido indo para o estado gasoso, do sólido para o gasoso, sempre a absorção de energia, pois o estado gasoso, como nós já estudamos numa aula anterior, é o estado que tem mais energia, e o estado sólido é o estado que tem menos energia. Então, se você ir do menor energia para o de maior energia, tem que haver uma absorção de energia. Você está saindo de um estado de menor energia, que tem menos, para um estado que tem mais energia. Então, logicamente, tem que haver aí uma absorção de energia. Já quando você sai do estado gasoso em direção ao estado sólido, né? O estado sólido é o que tem menos energia, não é isso? O estado gasoso é o que tem mais energia. Então, quando você sai de um estado com mais energia para um estado que tem menos energia, a energia está diminuindo, vai acontecer a liberação de energia. A energia vai ser liberada, é uma transformação exotérmica, ok? Então é importante você saber identificar, né? Outra transformação muito importante é a queima, a combustão, como nós vimos. Em geral, a combustão, quando você tem alguma coisa queimando, o ambiente ao redor dessa queima fica com uma temperatura maior, né? Se você sente o calor, aquela temperatura maior ao redor, justamente porque é uma transformação exotérmica, ela libera energia. Então a energia está saindo do meio
do meio interno para o meio externo. Então, ao redor do sistema que está queimando, vai aumentar a sua temperatura, vai ficar quente, não é isso? Então, a queima, a combustão, em geral, é uma transformação isotérmica, ok? Então, é importante você também saber diferenciar a endotérmica de isotérmica. Vamos agora fazer uns exercícios junto com o seu professor. A questão EP22 ela é uma questão que caiu em vestibular, uma questão do Cefet Pará. Esta questão é uma questão bem simples. Fala sobre a principal diferença, tá? A principal diferença entre o fenômeno físico e o fenômeno químico. Então, qual é a principal diferença entre o fenômeno químico e físico? Bem, a atomicidade? Não. A reversibilidade, ou seja, tá? O fenômeno físico, como nós já estudamos, em geral, ele é reversível, não é isso? Ele pode ser revertido porque o material continua sendo o mesmo. Já o fenômeno químico, em geral, ele é irreversível. Então, essa é uma diferença fundamental. Então, você tem aqui a reversibilidade como a principal, tá? Principal diferença, não é isso? Entre o fenômeno físico e o fenômeno químico. As outras alternativas não retratam uma diferença entre os fenômenos. Então, essa aqui está errada, também está errada. Ok? Então, seria a letra B. Observando isso aí, vamos ver se está correto. Tá? Resposta correta, a letra B. Okay? O principal fator é esse, a reversibilidade. Uma questão relativamente fácil quando você estudou corretamente a matéria e lembra sobre a diferença entre transformações físicas e as transformações químicas. Próxima questão, a EP23, não é isso? Essa numeração corresponde exatamente à numeração da nossa apostila. Marque a transformação endotérmica. Então, ele quer aqui que você marque dessas transformações, a que é endotérmica. Transformação endotérmica, se você lembrar, não é isso? Endotérmica é aquela que absorve energia. Veja bem, ela vai absorver energia, não é isso? Se ela absorve energia, tá? Você vai analisar uma por uma aqui e ver qual absorve energia. Queima da madeira. Bem, queima é uma combustão, então ela não absorve, ela libera energia, né? Eu comentei isso com vocês lá na aula. Então, queima, ela libera energia. Combustão, olha, combustão é a mesma coisa que queima, só usou palavras diferentes. Combustão do álcool também é uma queima, também vai liberar energia. Também não é essa, ele quer a endotérmica, que absorve. Evaporação da água, a água vai evaporar. Bem, evaporação, vamos relembrar, tem sólido, líquido e gasoso. A evaporação da água é a passagem do líquido para o gasoso. Isso que é evaporar a água. Então, se ela passa do líquido para o gasoso, vamos relembrar que nesse sentido a energia aumenta, né? No sentido do gasoso ela aumenta. Sempre no sentido do gasoso, já que a energia aumenta, ela absorve energia. Por que ela absorve? Porque ela está saindo, né, de estados que têm menos energia para estados que têm mais energia. Como ela está indo para um estado que tem mais energia, ela tem que absorver energia, não é isso? Porque a energia do sistema ele tem que ser maior. Está saindo de um estado de menor para um estado que tem mais energia. Ele tem que absorver essa energia. Então, a resposta correta seria a letra C. A evaporação da água é uma transformação endotérmica. Então, é uma questão também relativamente fácil, não é isso? Desde que você lembre daquele esquema de sólido, líquido e gasoso. Então, você tem aí como resposta a letra C, né? Aqui, olha. Reação endotérmica. Então, no sentido sólido, líquido e gasoso, ela é endotérmica. Já no sentido gasoso, líquido e sólido, ela é exotérmica, libera energia, não é isso? Bem, então você tem aí a EP23. Na EP24, nós temos uma questão de vestibular, Universidade Federal de Santa Catarina. Uma questão boa para exercitar. Nesta questão, ele pede para colocar F para fenômeno físico e Q para fenômeno químico. Então, analisando os itens que são dados, a combustão do álcool ou gasolina nos motores dos automóveis. Então, veja, ele fala a combustão. Como nós vimos, a combustão é a queima, né? Queimar álcool ou gasolina.
E isso é um fenômeno químico. Qualquer queima, fenômeno químico. Precipitação da chuva. Olha só. Precipitação aqui é a formação da chuva, a queda da chuva. Então, quando a chuva cai, né, ela cai devido a uma mudança de estado, do estado gasoso para o estado líquido. Então, a chuva o vapor d'água se transformando para o estado líquido, forma as gotas e acaba caindo a chuva. Então, é uma transformação física, porque é apenas uma mudança de estado, né? Gasoso para líquido. A queima do gás de cozinha. Olha, o próximo item. Queima. Queima é a mesma coisa que combustão. Queimar gás de cozinha também é uma transformação química, não é isso? Queimar, falar em queima, transformação química. A formação do gelo dentro do refrigerador. Veja, formação do gelo. Então, a água líquida passando para a água sólida. Então, isso é uma mudança de estado, fenômeno físico também, não é isso? Transformação, mudança de estado, fenômeno físico. A formação de ferrugem sobre uma peça de ferro deixada no relento. Formação da ferrugem. Como nós já estudamos, a formação da ferrugem, na realidade, é uma oxidação, é uma transformação química. A ferrugem não é mais o mesmo metal, ok? Então, isso é uma transformação química. A respiração animal. A respiração animal, veja bem, o animal ele respira oxigênio, não é isso? O2. Tá? Ele respira oxigênio que vai para o seu corpo e lá ele é aproveitado, ele é convertido através do metabolismo. E quando ele coloca para fora, ele não coloca mais para fora o oxigênio, né? Ele coloca para fora o CO2, uma outra substância, outro gás. Então isso é uma transformação química, não é isso? Transformação química. Então, se você perceber, tá? A resposta desta questão toda mostrada para você. Chegamos ao final dessa aula. Bons estudos.